Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de ler um texto em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas capítulo 1, do verso 6 ao verso 10. Queridos, outro evangelho. Paulo disse que existia na época dele já um outro evangelho, ou uma outra mensagem que supostamente eles chamavam também do mesmo evangelho de Jesus Cristo. E Paulo disse que se alguém pregar um outro evangelho, além do que já está posto, seja anátema, amaldiçoado. Por isso, o evangelho da prosperidade, diante de Deus, ele é anátema. Esse evangelho da facilidade, diante de Deus, ele é anátema. Esse evangelho para cada geração, ele é anátema, porque o evangelho é um só, para todas as gerações. Esse evangelho cultural, ele é anátema, pois o evangelho não é cultural. O evangelho é transcendental. O evangelho é as boas novas para toda a humanidade. Ele não está inserido na cultura brasileira, americana, chinesa. O evangelho é um só, a mensagem de Deus. Esse evangelho para cada tipo de classe: o evangelho para brancos, o evangelho para negros, o evangelho para homossexuais, o evangelho para jovens, o evangelho para roqueiros, o evangelho para adultos, o evangelho para isso, para aquilo. Esse evangelho é anátema, pois o evangelho do Senhor Jesus é um só. E mesmo que Paulo, mesmo que eu, ou que um anjo desça do céu, seja Miguel ou Gabriel ou qualquer outro, e pregue outro evangelho, além do que já está anunciado, seja anátema. O evangelho é um só. O evangelho dos mormons, dos testemunhas de Jeová, é anátema. O evangelho de doutrinas humanas, de legalismo, anátema. O evangelho da libertinagem, anátema. O evangelho da moda, anátema. O evangelho é um só, meus irmãos. É as boas novas, é o poder de Deus para a salvação. E salvação, meus irmãos, não é somente levar aos céus, mas salvação é uma obra muito mais sobrenatural do que muitos entendem como salvação. Salvação é Deus catar um homem e transformá-lo, este homem, esta mulher, numa nova criatura, para amar as coisas que outrora ele detestava, como Deus, a Bíblia, o próximo, os irmãos, o inimigo. Os inimigos ter um novo caráter, uma nova vida, e detestar, odiar, aborrecer, ter nojo das coisas que outrora ele amava, como o pecado, as bebidas, o sexo ilícito, as músicas pesadas, as coisas erradas, os vícios, as jogatinas. Então um crente, um salvo, que é transformado por Deus e pela sua graça, então ele tem liberdade em Cristo, para usar esta liberdade não para dar ocasião à carne, mas para ser um instrumento da justiça de Deus na terra, um instrumento do reino de Deus na terra. Isto é evangelho. Agora, esse evangelho de venha como está, fica como está, eu quero acrescentar: depois vamos ver como é que vai ficar quando Cristo voltar, quando nos apresentarmos diante dele. Muitos estarão nus diante dele, porque têm vivido outro evangelho, não o evangelho bíblico, não aquele evangelho a qual Cristo diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas este evangelho das facilidades, este evangelho gospel, moderno, de shows, de cânticos e louvores proféticos, este evangelho para movimentar o corpo das pessoas, dos jovens, este evangelho de rock, de rap, de hip hop, esse evangelho de estilos emos, punk e tantos outros, surfistas, lutadores de MMA, este evangelho é anátema. O evangelho é um só, para todos, tanto para punks, funks, rappers,
roqueiros, pagodeiros, brancos, negros, pessoas de qualquer parte desse mundo, qualquer classe, etnia, credo, gosto de música, de prática de esporte. O Evangelho é o mesmo, é a salvação, é o poder de Deus para todos quanto creem. E uma coisa o Evangelho fará em nós: fará-nos detestar o pecado e amar a Deus, fará-nos amar mais a Deus e detestar as coisas que desagradam ao Senhor, que desagradam a sua palavra. Outro Evangelho, além do que já está anunciado, seja anátema: o Evangelho do Senhor Jesus. Esse devemos seguir. Os Gálatas já tinham saído tão depressa que maravilharam Paulo, que eles saíram da graça de Cristo e foram para o outro Evangelho, para o Evangelho do legalismo. E quantos estão no Evangelho do legalismo hoje? Dos usos e costumes, que tem mais valor, ou que tem o valor igual ao da palavra de Deus. É outro Evangelho, seja anátema. E quantos também, por não concordarem com os legalistas, então se tornaram totalmente libertinos. Eles acham que a graça de Deus é uma concessão para fazer tudo o que der na telha, para se vestir como quer, para usar quantos brincos, piercings, tatuagens e tantas coisas aí, para escutar qualquer estilo de música e colocar nas igrejas, nos cultos, para fazer da igreja de Deus um espetáculo, uma bagunça, uma baderna, um show praticamente. É anátema também, pois o que Cristo nos ensina é o equilíbrio, é a sobriedade, é ser equilibrados, é ser simples como as pombas, prudentes como a serpente, ser meninos na malícia e adultos no entendimento, é saber se portar com dignidade, ordem e decência diante de Deus e dos homens. O Evangelho de Jesus vai nos ensinar isso, o equilíbrio, não a libertinagem, mas a liberdade, não o legalismo, mas a liberdade. Esse é o Evangelho de Jesus, é o poder de Deus para a salvação de todo quanto crê. Outro Evangelho, além deste, que seja anátema.